Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Me chamo Laís Pinheiro, sou psicóloga, mestre em psicologia e estamos dando continuidade ao nosso Clube do Livro. O livro de hoje é Inovações em Terapia Cognitivo-Comportamental. Estamos no capítulo de número 9. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu te convido a assistir os outros capítulos e se você já viu, vem comigo e vamos hoje ter o capítulo de Mindfulness. E para isso eu queria te perguntar, se em algum momento da sua vida você já parou e refletiu de, puxa, eu tô pensando tal coisa, nossa, eu não quero pensar sobre esse pensamento, por favor, vai embora, eu não quero pensar sobre isso. E quando você teve esse comportamento, de repente você percebeu que aquele pensamento ele esteve mais fixo, vem comigo que certamente o Mindfulness vai te ajudar nesse processo. O que acontece? Normalmente, quando nós estamos em busca da terapia cognitivo-comportamentais como pacientes, normalmente nós queremos mudar alguma coisa. Então, a gente vai atrás, realmente, quando a gente olha para os princípios da terapia cognitivo-comportamental, a resolução de problemas é algo muito visto, né? A flexibilização psicológica e a resolução de problemas. Porém, existe um ponto em que, imagina só que você tenta mudar um comportamento, tenta mudar um pensamento, tenta mudar algo, tenta e não consegue. Opa, será que a gente também não pode trabalhar um pouco com Mindful Eating? Mindful Eating tá tão voltado na minha cabeça que eu disse Mindful Eating agora, gente. Mindfulness, tá? Então, a aceitação é um dos passos. Imagina só que você tá tendo ali um pensamento no qual um pensamento intrusivo, um pensamento que tu não gostas tanto ali, que tá invadindo a tua mente, e você pensa, nossa, eu não posso pensar sobre isso, eu não quero pensar sobre isso. Quando a gente fala sobre mindfulness e aceitação, nós estamos entrando em contato ali com o que há de mais profundo no nosso coração, no sentido de, puxa, eu sei que eu estou pensando nesse pensamento agora. Eu sei que esse pensamento não é uma verdade absoluta, mas eu sei que ele está aqui. E eu posso deixar ele fluir. Ao invés de tentar lutar contra os pensamentos e tentar fazer de tudo para ele não existir na nossa vida, no momento em que a gente aceita os nossos pensamentos, a gente possibilita com que eles ajam assim, ó, que eles começam a fluir. E, consequentemente, eles desaparecem. Imagina uma onda no mar. O que acontece quando a gente olha uma onda no mar? Ela vem e vai, vem e vai. Com os nossos pensamentos, acontecem praticamente a mesma coisa. Conforme a gente vai vivendo, vários pensamentos podem vir na nossa mente e fluir ao mesmo tempo. Mas o que pode mudar sobre todos esses pontos? Imagina que nesse movimento de vários pensamentos virem na nossa mente, tem um que fica e a gente, segura aquele pensamento. No que a gente segura aquele pensamento, ele fica, nossa, eu quero parar de pensar nisso, eu quero que esse pensamento vá embora. O que acontece? A gente está segurando aquela onda. A gente não está permitindo que a onda comece a fluir. Conforme isso vai acontecendo, aquele pensamento vai se tornando mais rígido na nossa mente, vai causando um mal-estar. Então, quando a gente fala sobre aceitação, de aceitar que aqueles pensamentos estão vindo, a gente possibilita com que eles saiam também, porque da mesma forma que eles vêm, eles também vão. A grande questão é o que a gente vai fazer quando ele chegar. A gente vai permitir que eles fluam ou a gente vai ter aquele movimento de segurá-los? Então, a partir disso, a gente começa o nosso capítulo sobre Mindfulness. Quando a gente fala sobre Mindfulness, nós estamos falando sobre a atenção plena ao momento presente, sem julgamentos. Simplesmente estar presente no aqui e agora. Aceitar as nossas emoções, aceitar os nossos pensamentos, aceitar o que está acontecendo ao nosso redor sem julgamentos. É claro que muitas vezes quando a gente fala sobre mindfulness, existe uma certa resistência de, puxa, por que eu vou aceitar se esse pensamento ele tá me fazendo mal? Por que eu vou não julgar essa emoção? E no momento em que a gente já traz esse juízo de valor de, puxa, por que eu vou aceitar algo que tá me fazendo tão mal assim? Talvez a gente esteja entrando em contato com algo que acaba reforçando os nossos pensamentos. Porque a gente entra naquele ponto de, puxa, eu não quero pensar sobre isso, eu não quero sentir isso, vai embora pensamento, vai embora emoção.
Mas na verdade, quando a gente aceita sem julgamentos, a gente está caminhando para com que isso simplesmente se dissolva. Ou seja, ao invés de ter aquele julgamento de, puxa, eu não quero sentir isso, no momento em que a gente entende, puxa, eu tô sentindo isso, mas o que eu posso fazer sobre esse ponto? Eu tô sentindo isso aqui, eu sei, de fato, meu coração tá sentindo tudo isso, eu tô pensando tudo isso, mas o que eu posso fazer sobre essa situação? O que tá no meu controle para lidar com o que está acontecendo? Essa não resistência. Esse aspecto de que a gente olha para dentro de si e pensa, puxa, o que está no meu controle para lidar com essa situação que eu estou vivendo aqui agora? O Mindfulness traz muito a noção budista de que muitos dos sofrimentos em que nós carregamos da nossa vida é querer que a vida ela seja diferente do que ela realmente é. Ou seja, aquela resistência a quando algo difícil tem acontecido na nossa trajetória. E aí surge o Mindfulness com esse conceito de, espera, eu sei que você quer que seja diferente, mas o que está acontecendo aqui agora talvez não seja possível de mudar. Imagina só que você está passando por uma situação difícil. É claro que surgem aqueles pensamentos de, puxa, eu não queria estar passando por essa situação. Então, quando você pensa, puxa, eu não queria estar passando por essa situação, eu queria que tivesse sido muito diferente, você está adicionando ainda mais sofrimento na tua vida. Porque imagina só, aquela situação, ela tá ali. Então, não tem como a gente mudar a situação em si. Mas no momento em que a gente pensa, tipo, puxa, deveria estar acontecendo tal coisa, deveria estar agindo assim, a gente está adicionando ainda mais sofrimento para aquela situação. Quando a gente usa do Mindfulness, a gente entende de, puxa, essa não resistência de, nossa, aconteceu. Essa situação está aqui, presente na minha vida, ela está aqui. Sobre a situação ter acontecido, eu não posso fazer muita coisa. Não está no meu controle voltar no tempo e fazer com que ela não exista mais. Mas sobre essa situação, o que em mim pode ser afetado para eu lidar com essa situação da melhor forma possível? Tendo autocompaixão, pensando nas estratégias comportamentais para lidar com aquela situação, mas essa não resistência, essa não vontade de querer que as coisas estejam diferentes naquela situação que já está ali. Mas, puxa, frente à situação específica, exigir ali do nosso coração esse movimento de aceitação. Aceitação para a mudança, consequentemente, ser feita e, de fato, a diminuição do nosso sofrimento com a aceitação é nítida. Vocês já ouviram aquela frase de que a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional? O que é que o Mindfulness tem a ver com essa frase? A dor, a situação difícil, aquele momento em que a gente não queria que acontecesse, pode vir a acontecer. Aquela situação delicada, aquele momento ali de muita angústia, pode vir a acontecer. Mas como a gente vai lidar com isso? O sofrimento depositado sobre aquela situação é opcional. Isso não significa que simplesmente agora a gente vai ficar num mar de rosas e não sofrer mais pelas coisas que acontecem. Isso, o sofrimento em si, ele acontece mesmo. Mas como a gente vai reagir a ele, a essa não resistência ou a resistência em si, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos podem potencializar ou não a situação vivida. Então, frente às mais diversas situações delicadas que acontecerem na tua vida, a não resistência da situação ter acontecido é o primeiro passo para um enfrentamento benéfico dessa situação. Você entender de, puxa, aconteceu. Eu estou sentindo dor pelo fato de ter acontecido. Mas a forma que eu vou lidar com essa situação vai potencializar o meu sofrimento ou não. O Mindfulness ele vai te ajudar a aceitar a situação, ter plena convicção do que efetivamente está acontecendo, te fazer entrar em contato com os teus valores, te fazer entrar em contato com a tua mente sábia, que como a gente viu no capítulo anterior, a mente sábia é a junção da razão e da emoção, aquele movimento ali da nossa consciência que a gente consegue acessar e ter o melhor comportamento para aquela situação vivida. A mente sábia vai ser exatamente aquele local na nossa consciência que a gente sabe, tipo, se eu agir assim, eu vou estar entrando em contato com a vida que eu já desejo desfrutar. Se eu agir daquela forma,
eu sei que eu vou estar agindo de acordo com os meus princípios, com os meus valores e, consequentemente, sentindo felicidade. Lembrando que felicidade não é aquele momento de êxtase, aquele momento de super alegria, mas a felicidade diz muito sobre nós estarmos caminhando de acordo com os nossos valores e os nossos propósitos, mesmo sendo uma situação extremamente delicada. Estar feliz é estar congruente com aquilo que nós acreditamos, é estar agindo de acordo com aquilo que a gente deseja. Saber que nós estamos lado a lado com os nossos valores é lado a lado com o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida. E o Mindfulness, ele vai ser um caminho muito bom para você conseguir identificar os seus valores, identificar sem julgamentos aquela situação, aceitar aquela situação e agir de acordo com o que você deseja para os teus dias e para a tua vida. E aí, gente, como vocês sabem que muito do meu estudo também é relacionado a essa parte de transtornos alimentares e comportamento alimentar, não tem como eu falar de Mindfulness sem falar de Mindful Eating. E o Mindful Eating talvez seja um exemplo muito eficaz para você que ainda não entende muito como que funciona o Mindfulness, começar a entender sobre essa prática clínica. Quando a gente fala sobre Mindful Eating, nós estamos falando sobre uma atenção plena no ato de comer. Imagina só que nós estamos comendo e a gente está com a televisão ligada, a gente está com o celular ligado. São muitos estímulos acontecendo. Imagina só que a gente está vendo ali aquele filme e que vai acontecer uma cena super interessante e a gente está comendo ao mesmo tempo. O que pode vir a acontecer? Pode ser que a gente acabe aquele alimento muito mais rápido e que a gente comece a comer mais daquele alimento do que nós gostaríamos, mais do que a nossa fome, mais do que a nossa saciedade. O que acontece quando a gente está no cinema, por exemplo? Que a gente está ali com aquela pipoca e a gente está vendo um filme. A pipoca a gente vai comendo e de repente acaba. Por quê? A nossa atenção está voltada para o filme, para os estímulos produzidos no filme. Certamente, se você estivesse em casa só com um balde de pipoca, estando atento apenas àquele momento da pipoca, talvez você não comeria aquele pote enorme de pipoca, porque você vai estar mais atento aos seus sinais de fome e de saciedade, então certamente o teu comportamento alimentar também vai ser influenciado nesse aspecto, tá? Então, é muito importante quando a gente estiver se alimentando, nós estivermos efetivamente com o nosso olhar na alimentação. Tá? Então, a gente tenta deixar de lado ali o celular, os vídeos, alguns estímulos que exigem muito ali da nossa atenção, combinado? Então, quando a gente fala sobre Mindful Eating, esse olhar voltado à alimentação, nós estamos falando muito além do alimento em si, mas tudo que está por trás daquele alimento, porque um alimento não é só um alimento, ele é a história que a gente tem com aquele alimento, nossa história de aprendizagem sobre como que foi aquele alimento na nossa vida, tudo que a gente já viveu, enfim, imagina só que você tá com um chocolate ali na tua mão e você sente o cheiro daquele chocolate. O fato de você sentir aquele cheiro já vai eliciar em ti muitos estímulos. Você vai lembrar de experiências que você teve com aquele chocolate, você vai lembrar de momentos em que você viveu com aquele chocolate. Pode ser que aquele chocolate, ele traga ali um estímulo muito relacionado ao paladar, no sentido de você já ficar ali com mais vontade e tudo. Então, o alimento, ele nunca é só um alimento. E o Mindful Eating vai te ajudar a ter uma melhor relação com o alimento em si. Voltar a tua atenção para aquele momento, sem julgamentos. Então, gente, o Mindful Eating é uma vertente do Mindfulness que diz muito sobre nós estarmos atentos ao que de fato está acontecendo naquele momento. As nossas emoções, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos sobre o que de fato tem acontecido, sempre visando o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida. Então, se você quer aplicar o Mindfulness, lá no meu perfil do Instagram, nos destaques, tem exatamente o modelo de Mindfulness que eu fiz para vocês, um exercício de Mindfulness, e eu te convido a ir lá para assistir, tá bom? E quando a gente fala sobre Mindfulness, não existe também como nós não falarmos sobre a terapia de aceitação e compromisso. O que é que a ACT
tem sobre o Mindfulness? Nós falamos na terapia de aceitação e compromisso, como eu falei para vocês, que os valores são de extrema importância para o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida. Então, na ACT, nós temos ali a plena convicção de que quando a gente age conforme os nossos valores, nós estamos caminhando para a nossa felicidade. Quando nós agimos de acordo contrário ali aos nossos valores, nós estamos caminhando para distanciamento da nossa felicidade. Então, o Mindfulness vai te ajudar a ter uma atenção plena às situações vividas, para ter essa análise se você está agindo de fato conforme os teus valores ou conforme os teus propósitos, porque às vezes a gente diz, nossa, eu tô sofrendo tanto por essa situação, e a gente segue no automático, segue ali vivenciando aquilo que a gente tem vivido sem trazer uma análise de, puxa, mas o que tá me fazendo sofrer nessa situação? Vamos analisar aqui se eu tenho agido de acordo com os meus valores, de acordo com os meus propósitos, se de fato essa situação ela tá congruente com aquilo que eu acredito pra minha vida. Então, a terapia de aceitação e compromisso, ela vai te ajudar muito a colocar em prática o Mindfulness, de ter plena convicção de quais são os teus valores, de quais são os teus propósitos de vida, e identificar se esses propósitos eles estão congruentes com aquilo que você deseja para os teus próximos dias e para a tua trajetória. Então, gente, para nós concluirmos esse capítulo relacionado ao Mindfulness, quando nós falamos sobre Mindfulness, nós estamos falando sobre uma atenção plena às situações vividas, sem julgamentos, mas simplesmente se permitir vivenciar o que você tem vivido, sempre visando os teus valores, sempre olhando para dentro de ti, tendo essa autorreflexão. É o movimento de sair do automático e prestar atenção realmente para os teus dias, prestar atenção para a tua vida, para o que de fato tu tens feito conforme o que tem acontecido. Quando a gente fala sobre Mindfulness, nós estamos falando sobre um grande passo para a mudança da vida que a gente não está gostando para a vida de valor, para uma vida que efetivamente vale a pena ser vivida. O Mindfulness é um grande passo, porque a partir da aceitação a gente pode mudar. A partir da não resistência a gente pode mudar. A partir do momento em que a gente olha para os aspectos que estão bons, a gente pode continuar. E a partir do momento em que a gente olha para os aspectos que não estão tão bons assim, a gente pode fazer algo sobre isso. Então, eu espero que tu tenhas gostado, espero que tu tenhas entendido um pouco sobre como que funciona o Mindfulness, e eu te espero no nosso próximo vídeo aqui no nosso canal. Um beijo bem grande e até a próxima!